Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Com grande alegria, nos vemos uma vez mais congregados, em espírito e em verdade, tomando parte juntos no culto do Senhor. Este seja para todos nós um tempo de paz, de bênçãos, de edificação espiritual. Nós falaremos com Deus, ouviremos a sua voz falar aos nossos corações. Tudo isso é maravilhoso e nos move à adoração e ao louvor. Que ensejamos desde agora com o cântico de número 14, Louvor, do Inário Novo Cântico, que vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heinzle e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Convido você, neste mesmo espírito de adoração, de louvor, a falarmos com Deus em oração. Nós vamos fechar os nossos olhos e elevar os corações ao alto. Senhor Deus, Pai bendito, tomados de júbilo, adentramos a Tua santa presença e no mover do Espírito Santo adoramos-Te, louvamos-Te, bendizemos-Te, ó Deus, pois és Senhor sobre tudo e sobre todos, sobretudo nos nossos corações, onde reinas soberanamente. Mas és ainda o Deus da nossa salvação, o Deus em quem temos crido sem jamais nos vermos frustrados ou desapontados. És o Deus fiel, Deus de promessas maravilhosas que se cumprem cabalmente na vida daqueles que te pertencem e também em nossas vidas em particular. Nós o podemos atestar pela experiência que temos nesta maravilhosa caminhada contigo até aqui. Nós rogamos-te, Senhor, que aceites a adoração e o louvor que ora te ensejamos, pois o fazemos na mediação de Cristo Jesus, teu Filho, o Salvador bendito. Amém. Convido você, onde você está, a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo. Nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento para a leitura do Salmo indicado para este quinto domingo do tempo comum. É o Salmo de número 138, Salmo de Davi. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias, portanto, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Vamos abrir juntos no Salmo de número 138, Salmo de Davi, cuja leitura fazemos desde agora desta palavra dada por intermédio do salmista que fala assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração.
Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se anda em meia tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada por intermédio do salmista traz uma expressão de reconhecimento, de louvor ao Deus que tudo opera em favor dos que são seus. O testemunho do salmista é para nós motivo de fortalecimento da nossa fé. Sublinha-nos a Escritura, dada por intermédio deste salmista, que o Senhor é aquele que atenta para os humildes, ou seja, está sensível àqueles que se entregam aos seus cuidados. E é isto que faremos nesta hora, nesta bendita hora de oração. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos nos colocar diante de Deus em oração e vamos apresentar-lhe a confissão dos nossos pecados, receber dele o renovo que vem com o seu perdão e apresentar-lhe ainda os nossos motivos de súplica e intercessão, rogando em favor dos nossos queridos, que neste momento sabemos anseiam por um socorro divino. Feche os seus olhos, dobre os joelhos, coloque-se assim confiante perante o trono da graça do Todo-Poderoso Deus. Senhor Deus, Pai bendito, és o Deus da nossa salvação. Ensina-nos a Tua Escritura, que fizeste o mundo em 6 dias, descansaste no 7º e desde então jamais deixaste de trabalhar em favor dos que são teus. Operas em todo o tempo com graça e misericórdia sobre as nossas vidas e disto testificamos, como testifica também o salmista. Tens sido conosco, como foste com os nossos pais, e isto enseja-nos motivo infindo de gratidão a Ti e a Ti somente, ó Deus Salvador. Assim, encorajados à fé pelo testemunho do Teu agir, é que nos achegamos uma vez mais perante o Teu trono de graça, trazendo-Te nossos rogos, nossos motivos de súplica e intercessão, colocando nas Tuas mãos os anseios dos nossos próprios corações e também as causas que tocam aqueles que nos cercam. E o fazemos certos de que estás sensível às nossas súplicas e petições. Tu és o Deus misericordioso, cuja misericórdia insiste em fazer renovar sobre as nossas vidas, manhã após manhã, e nós te pedimos, ó Deus, que o faças acontecer uma vez mais, que nos recubras com a Tua graça e também o faças àqueles a quem amamos, àqueles que estão enfermos, àqueles que estão abatidos de espírito e desesperançados, aqueles que estão passando por dificuldades no âmbito das finanças, do trabalho, dos estudos, aqueles que têm vivenciado crises no seio de suas famílias. Há tantas dificuldades que graçam hoje em nosso país
marcado por tantas injustiças, tanta desigualdade, por tanta violência, tanta pobreza. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, dos nossos amados, da nossa gente brasileira, da nossa nação. Dispensa sobre nós o teu favor, abençoa-nos, faz-nos prosperar nesta vida, como queres, e que assim nossas vidas venham a glorificar-te e proclamar a quantos encontrarmos pelo caminho aquilo que fazes nas vidas dos que chamaste a ti. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Nós oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, teu Filho, o Salvador bendito. Amém. Guia, Senhor, meus passos errantes. É a prece do coro Aidéia Moraes. Nas vozes do coro, composição de Thomas Atwood, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco? De fato, nada podemos dar àquele a quem tudo pertence. Mas, no ato do ofertório, tradição litúrgica cara aos nossos corações de tradição reformada, temos a oportunidade de alguma maneira, expressarmos o nosso reconhecimento, a nossa gratidão ao Deus que tudo nos provê. Tudo vem dele e tão somente do que é dele entregamos aos cuidados da Igreja, reafirmando, portanto, o nosso compromisso zeloso de serviço à causa do reino aqui, na comunidade de fé onde o próprio Deus nos colocou. Você participa deste ato servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nessa hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça a sua transferência, o seu depósito, da forma mais prática e segura. Participe, envolva-se, seja uma bênção na vida da Igreja, como a Igreja é uma bênção na sua vida também. Vamos orar, pedir a Deus que consagre esses recursos. Senhor nosso Deus, é com alegria que tomamos parte neste mover. Guiados pela Tua boa mão,
marchamos rumo ao gasofilácio, de maneira simbólica, mas verdadeira, entregando-te dízimos e ofertas que expressam o nosso reconhecimento pelo que fazes, a nossa gratidão por tua providência e o nosso desejo de continuarmos a servir-te na causa do reino que é teu. Rogamos-te que abençoes os recursos confiados aos cuidados da igreja e que abençoes a cada um de nós, a fim de continuarmos engajados nesta obra, tendo a possibilidade de fazermos-nos dela partícipes, mediante a tua graça, com o teu auxílio. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. E nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia. Agora nós vamos abrir juntos no Novo Testamento. O texto da nossa reflexão, indicado pelo Lecionário Cristão para este 5º domingo do Tempo Comum, está no Evangelho de Lucas. Nós vamos abrir juntos no Novo Testamento, portanto, em seu 3º livro, o Evangelho de Lucas. Vamos abrir em Lucas no capítulo 5. E em Lucas 5, leremos desde o versículo 1 ao versículo 5. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 5. Vamos ler em Lucas 5, desde o versículo 1 ao versículo 5, leitura que procedemos desde agora. Acompanhe esta palavra do Evangelho que fala assim. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos trata-se de passagem bastante familiar à igreja. É a conhecida narrativa acerca da pesca maravilhosa. Apesar de que a pesca propriamente dita ainda não aconteceu no trecho que lemos, pois interrompemos a leitura dessa perícope no versículo 5. Isto não por força do acaso, mas justamente porque este é o versículo sobre o qual gostaria de convidar você a nos debruçarmos hoje. E é por isso que vou frisá-lo, lendo-o novamente. Estamos em Lucas 5, agora olhando especificamente para o versículo 5, que traz o seguinte: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O texto que lemos traz-nos uma experiência de frustração, protagonizada aqui por Simão Pedro, que naquele momento ainda não havia sido cooptado por Jesus para integrar o grupo mais chegado dos seus discípulos e, por fim, tornar-se um dos principais apóstolos. Aqui estamos olhando para Simão Pedro na condição de pescador, e isto após uma noite de trabalhos infrutíferos. Este é o ponto de partida da nossa reflexão. Estamos olhando para Pedro, para alguém que está frustrado na condição em que se encontra e que é interpelado por Jesus, que lhe lança um desafio, fazendo-lhe uma proposta. Disse Jesus no versículo 4, Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. E é então que desdobra-se a resposta de Simão, como já pudemos ler, e agora vamos apreciar. Note você como esta palavra fala a nossa própria realidade, na medida em que nos detivermos com atenção aos seus detalhes. A primeira coisa que quero destacar desta resposta de Simão Pedro, desta palavra registrada no versículo 5, é esta. Diz ele: Mestre, havendo trabalhado
havendo trabalhado. Não estamos falando de alguém que se queixa da vida por queixar. Estamos sim olhando para alguém que está frustrado, mas que não se faz mera vítima das circunstâncias. Estamos falando de alguém que trabalha e que disse perante Jesus: temos trabalhado. Sim, trabalhamos. Sim, tratam-se de pessoas trabalhadoras. Pessoas empenhadas num ofício tremendamente desafiador, a saber, o ofício da pesca. São homens que todos os dias, quando o sol vai baixando e as trevas vão se espalhando sobre a face das águas, são homens que todos os dias, justamente neste momento, quando o mar a nada convida, senão a perigos inomináveis e talvez inimagináveis, homens que todos os dias, precisamente nesta circunstância desafiadora e quiçá desfavorável, lançam-se ao mar para enfrentar os seus perigos, superar os seus desafios e arrancar dele o sustento que é para si e para os seus. Não é vida fácil essa, ainda mais nesse contexto, o contexto daquela época, daquela cultura. Homens simples, com suas embarcações rudimentares, suas ferramentas precárias, tão poucos recursos, tão pouca tecnologia, muita experiência, muita bravura, muita determinação, mas naquele dia muita frustração, porque trabalharam e o seu trabalho árduo, nada produziu. Mas, veja, o texto diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não estamos falando de um trabalho intenso que foi realizado apenas por um momento. Não é coisa de relance. Essa gente trabalhou duro. E trabalhou duro uma noite inteira. E trabalharam tão somente a noite inteira porque a noite é o espaço que tinham para trabalhar. A pesca era realizada assim, durante a escuridão. De dia não adianta, de dia não tem peixe. Enquanto havia noite para ser trabalhada, o trabalho aconteceu. Com todo o esforço que lhe é próprio, de maneira árdua, custosa, sacrificial até. Mas todo o seu suor, quem sabe o seu sangue, nada produziu. Trabalharam empenhando ali os seus barcos, as suas redes, as suas capacidades, as suas forças. Todo o seu afinco, nada resultou. Por isso estão frustrados. Uma noite inteira despendida nisto e redes vazias. Nada para mostrar à família, nenhum sustento para valer o dia e os seus muitos desafios. Sim, porque quando a noite finda, começa o dia. Crianças com fome, contas, boletos para pagar, tributos a serem honrados, cobrados com muito zelo pela autoridade romana em particular. Como fazer jus ao papel que eles possuem de provedores dos seus lares e das suas famílias. Muita frustração, muito desapontamento, sensação de fracasso. Trabalharam. O texto não diz que eram incapazes, não diz que eram inexperientes, até porque, por certo, não eram. Estamos falando aqui do mundo antigo, onde as profissões eram legadas de uma geração para outra. Um pescador
era, via de regra, filho de pescadores, neto de pescadores, bisneto de pescadores. Era alguém que havia crescido naquele mistério e se desenvolvido na medida em que desenvolvia em si também as habilidades para o ofício. Nascidos e criados em meio aos barcos, às redes, aos peixes, ao mar. Não eram marujos de primeira viagem, não eram aventureiros, não eram garotos. Sabiam o que estavam fazendo, estavam habituados a fazê-lo e, no entanto, nada puderam produzir. O mar os venceu. Os peixes os derrotaram. Eles não conseguiram. Mesmo o seu trabalho, mesmo sendo o trabalho de uma noite inteira, mesmo feito com experiência, com afinco, com capacidade, nada pôde resultar. Será que você já se sentiu assim como esses homens? Eu, por certo, já me senti dessa maneira. E mais de uma vez. Ah, sim. Empenhei as minhas capacidades, os meus recursos, os meus esforços, o melhor de mim. E não por um instante, num rompante, mas por tempo considerável, pelo tempo que era possível. E, no entanto, apesar de buscar aproveitar o tempo ao máximo, até aos seus limites, e aproveitar até os limites os recursos de que dispunha, nada pude produzir. Sim, adotei uma meta, um alvo a que pretendia chegar e não o consegui alcançar. Falhei. Será que você também já não se sentiu assim? Empenhou o melhor de si, aproveitou a oportunidade de que dispunha, fez tudo o que era possível e a coisa não aconteceu, o resultado não veio. Talvez fosse uma prova a que você iria se submeter, uma entrevista para um cargo, um emprego, talvez um projeto pessoal, um ato de empreendedorismo qualquer, talvez estivesse investindo num relacionamento, numa dieta, numa rotina de exercícios físicos, seja lá o que for. É tremendamente humano vivenciar isto que nos está sendo relatado pela Escritura aqui. Idealizamos algo, nos empenhamos por este algo, colocamos empenhado nisto tudo de que dispomos e a coisa simplesmente não vai para frente, não acontece. Nos sentimos frustrados então, desapontados. Bate uma sensação de fracasso. E é assim que Simão Pedro está se sentindo. Voltou para a terra com o seu barco pesado, apesar de não ter um peixe sequer dentro dele. Pesado, o peso da sua derrota. Mas é justamente aí que se descortina a maior de todas as oportunidades da sua vida. E é neste ponto em que essa história parece falar a nossa própria história. Sim, porque precisamos ter esta percepção, que talvez naquele momento Simão não pudesse ter, mas precisamos, com um olhar amadurecido que a vivência com Deus nos proporciona, aprender a enxergar estas situações da maneira como agora o Evangelho nos apresenta. Sim, porque são oportunidades. Não diria oportunidades que a vida nos dá, mas antes de tudo, oportunidades que Deus nos dá para experimentarmos algo de diferente e absolutamente transformador. E nesse sentido, revolucionário. Sim, foi o que aconteceu com Simão Pedro. E é o que efetivamente pode acontecer comigo e com você, se estivermos sensíveis a esta oportunidade para podê-la aproveitar. E é nesse ponto que convido você a apreciarmos a parte final do versículo,
que diz-nos assim. Leiamos o versículo mais uma vez. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, note agora esta palavra, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Houve trabalho feito com capacidade, trabalho feito com intensidade, dedicação. Houve trabalho feito durante toda a noite, todo o tempo oportuno. O espaço que havia para trabalhar foi plenamente aproveitado. No entanto, a despeito do trabalho, e a despeito do trabalho ter se prolongado por toda a noite, nada apanharam, nenhum peixe. Fracassaram, frustraram-se. A Escritura nos prevê acerca disso já no livro dos Provérbios, no Antigo Testamento, quando nos ensina: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa é a que vem do Senhor. Idealizamos os nossos alvos, projetamos as nossas metas, mas o que há de se cumprir é tão somente o que for da vontade de Deus. E é então que propõe-se Simão um caminho diferente, um outro mistério. Ele se resolve a colocar de lado a sua meta idealizada, o propósito que estabeleceu para si, o alvo que ele mesmo preparou, então declara: sob a tua palavra, sob a palavra do Senhor, lançarei as redes. É que Jesus estava propondo a ele algo muito inusitado e que parecia bastante incerto nos seus resultados. Na verdade, a experiência diria a Pedro que aquilo ali não poderia resultar em coisa alguma. Afinal, Jesus lhe propunha que lançasse as redes outra vez. Mas naquele horário, aquela não era a hora para pescar, não era assim que a dinâmica da pesca funcionava. Pedro sabia, estava acostumado a estas coisas. As metas, os alvos que havia proposto a si eram estes sim fundamentados no conhecimento, na experiência, estes sim razoáveis. O de Jesus não. Estaria mais afeito ao âmbito da loucura. E não é por acaso que Paulo se referirá ao Evangelho como loucura mesmo. Uma loucura que escandaliza o saber dos homens, assim como o saber dos homens escandaliza a sabedoria de Deus. Muito bem. Estava Pedro então se dispondo a fazer algo que contrariava a razão e o bom senso, que ia contra o seu conhecimento e a sua experiência, mas calcado numa razão. O fato de ser aquilo palavra vinda de Jesus. Sim, era Jesus quem estava lhe dando este alvo, esta nova meta, este novo caminho a trilhar. E ele declara: sob a tua palavra, debaixo da tua ordenança, consoante a tua autoridade, o teu comando, assim farei. Lançarei as redes outra vez. Veja você se não é muitas vezes o que ocorre também conosco. Idealizamos os nossos alvos, as nossas metas e não os podemos atingir. Fracassamos, nos frustramos. O sentimento que vem é de derrota. Nos sentimos falhos. E veja você se não é justamente aí que muitas vezes se nos descortina a oportunidade análoga àquela dada a Pedro. Seguimos um caminho diferente, o caminho de Jesus. Se o nosso plano fracassou, talvez seja a ocasião de nos perguntarmos: seria este o desígnio de Deus para a minha vida? Porque se aquilo que idealizamos não for consoante a vontade de Deus para as nossas vidas, não prosperará mesmo. E graças a Deus por isso. Sim, se a meta
tão bela que idealizei não está encaixada no desígnio do Senhor para mim, eu não quero mesmo que prospere. Prefiro que ele derribe no chão os castelos de areia que tem edificado para mim mesmo, para que possa então erigir a minha vida sobre fundamento firme, sobre a rocha, que é a palavra do Senhor. Ah, meu irmão, se o propósito que você estabeleceu para você, a despeito de todo o seu esforço, do seu trabalho feito com capacidade e intensidade, ao longo de toda uma noite, se este propósito não foi atingido, se o seu intento não se concretizou, não desanime. Talvez seja este um gesto da misericórdia divina, para que você não venha a se desgastar naquilo que não é o ideal de Deus para a sua vida. Porque talvez você esteja idealizando para si mesmo algo tremendamente corriqueiro até, como realizar uma pesca bem-sucedida à noite. E antes, o que Deus quer fazer você experimentar é bem diferente. Realizar uma pesca maravilhosa e extraordinária de dia. Quem sabe? Talvez hoje o desígnio frustrado seja a ocasião para que amanhã um milagre, este sim grandioso, extraordinário e tremendamente transformador para você e para aqueles que cercam você, quiçá para outros, se realize. Portanto, adquira esta visão espiritualizada da realidade, este olhar amadurecido, e aprenda a olhar para as vivências deste ponto de vista mais elevado. Não fique à beira da praia, lavando as suas redes como um animal ferido que lambe as próprias feridas. Não fique aí deprimido e amuado como estava Simão, mas pelo contrário, mesmo em meio ao eventual fracasso, entre aspas, glorifique a Deus. Louve-o por mais esta vivência adquirida que lhe fortalecerá, pelo abreviar de um caminho que não levaria a bom termo. Mas fique com os olhos atentos e sensíveis à oportunidade que virá, pois por certo chegará, e abra o seu coração para acolher o mistério da graça do Deus, que verdadeiramente deseja chamar-te para uma pesca maravilhosa e há de realizar um milagre em você. Que assim seja, que Ele assim nos abençoe, em o nome de Jesus. Dia 25 de janeiro é comemorado o Dia do Carteiro. E essa é uma data do calendário civil que aqui na Igreja de Copacabana sempre foi prestigiada, em particular pela nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, que há anos tem tomado esta ocasião por ensejo para levar aos carteiros do bairro de Copacabana um gesto de carinho e uma mensagem de cunho evangelístico. E isto se deu no dia 25 de janeiro passado, quando uma comitiva da nossa SAF Copacabana compareceu à Agência Central dos Correios aqui no bairro de Copacabana, realizando ali um ato devocional na companhia de toda a equipe que ali opera e entregando também a cada carteiro um pequeno mimo, objetos separados e escolhidos com muito carinho para tornar o amor de Deus algo concreto na vida daqueles que os receberam. Essa relação fraterna que é cultivada entre a nossa comunidade e toda a comunidade dos Correios aqui do nosso bairro é motivo de muita alegria e belíssimos frutos ao longo dos últimos anos. E nós esperamos continuar mantendo viva esta união, esta comunhão por muito tempo. E que os frutos continuem sendo doces para alegrar o coração de Deus e também o nosso. Deus abençoe os carteiros do nosso bairro de Copacabana e de todo o nosso Brasil. A Igreja Presbiteriana
Filadélfia, localizada na cidade mineira de Barroso, pertencente ao presbitério Inconfidentes, está comemorando 30 anos de vida organizada. E por ocasião desta celebração está organizando toda uma programação que conta com a presença de convidados, dentre eles o presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, o reverendo Roberto Brasileiro. E tenho a honra de ser hoje, neste domingo, dia 6 de fevereiro, no culto vespertino das 19 horas, o pregador especialmente convidado. Faço esse registro para que a igreja possa se alegrar comigo e também com aquela comunidade irmã, bendizendo a Deus por mais este ano de vida organizada, por mais este aniversário a comemorar e ainda pela oportunidade que temos de tomar parte juntos nessa celebração, ainda que distantes, mas pela representação do pastor. Deus continue a nos abençoar a todos e fazendo prosperar a Igreja de Cristo aqui nesta terra onde nos colocou. No próximo domingo, dia 13 de fevereiro, o pastor, juntamente com sua esposa, Thaís, estarão comemorando uma data muito especial. 10 anos de nossa união matrimonial, as chamadas bodas de estanho. E tomando por ensejo a data, nós queremos reafirmar os votos que foram feitos perante o Senhor e o seu povo naquele dia tão especial que marcou as nossas vidas. E para tanto, estaremos recebendo como convidado no culto matutino das 10 horas e 30 minutos, culto presencial aqui no santuário, no próximo domingo, o ministro que nos casou, o reverendo Cid Pereira Caldas, pastor da Igreja Presbiteriana de Botafogo, vice-presidente do nosso presbitério do Rio de Janeiro, presidente do Sínodo do Rio de Janeiro e um amigo muito querido. Ele estará conosco como pregador especialmente convidado e estará ainda renovando sobre nós a bênção do matrimônio. Será um momento especialíssimo para a nossa família, mas também para a família maior, a família da fé, e você é nosso convidado para estar conosco nessa celebração. Anote para não esquecer, próximo domingo, no culto presencial das 10h30, reverendo Cid Pereira Caldas é o pregador especialmente convidado. Jesus é a nossa rocha eterna, nele nós podemos nos refugiar. Rocha Eterna, cântico de número 136 do Inário Novo Cântico. Vamos entoá-lo, dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos!
Chegamos ao final de mais esta celebração. Convido você à prece final, à oração que aprendemos de Jesus, que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas, à oração da família da fé, a prece do Pai Nosso. Após a mesma, vamos receber a bênção do Senhor. Feche seus olhos, corações ao alto, falemos com Deus dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.